Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja assim tudo bem com vocês. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Beleza? Combinado? Então, bora aqui pros relatos, na verdade, pro primeiro relato de hoje. Já falei para você não se esquecer do like? Olha, até eu já esqueci se eu falei ou não falei. Porque às vezes fica tão automático que eu nem sei se eu já falei ou não. Mas não se esqueça do like, ok? E vamos sim ao primeiro relato de hoje, que é este daqui. Uma parte dela ficou em outro plano? Como assim? Vamos entender. Olá, Ana e assombrados, eu sou a fulana do quarto assombrado, do relato Quarto Assombrado, é isso? E hoje eu tô aqui para contar a história de uma colega de trabalho. Todos os nomes estão trocados e eu separei a história aqui por capítulos para ficar mais fácil de ler. Tentei ser fiel ao que ela me contou e contarei como se fosse ela aqui. Então agora é a amiga dela contando, uma colega de trabalho. Primeiro, o acidente. Em um dia como outro qualquer, fui dar uma volta de moto até a Rua da Feira, coisa de um quarteirão da minha casa. Estávamos na moto eu, João e José. Os nomes estão trocados, ok. Estávamos na moto eu, Três? Na moto? Estávamos na moto eu, João e José. Os três sem capacete. Tinha três na moto e os três sem capacete ainda. Menina do céu. Para chegar até a Rua da Feira, precisamos subir uma ladeira e virar uma esquina. Subimos e quando fomos virar a esquina, vimos um carro subindo a toda velocidade. E com o turbo acionado. Ele acertou em cheio a moto em que estávamos. Segunda parte, o sonho. Sonho entre aspas aqui. No mesmo dia do acidente, acordei em casa com uma vontade tremenda de ir até a casa da minha irmã, que morava do outro lado da Rua da Feira. Levantei, me arrumei e saí de casa. Quando estou a caminho da Rua da Feira, vejo uma movimentação anormal. Muita gente na rua, gente correndo. Fui ver o que era. Acreditava que a minha irmã estaria no meio, já que ela não perde uma fofoca do bairro. Saí atrás da minha irmã e percebi que nenhuma pessoa que eu via tinha rosto, ou sequer corpo. Eram todos vultos negros que passavam por mim de maneira muito rápida, e cada vez que eu ia me aproximando da Rua da Feira, eles ficavam cada vez mais rápidos. Olhei à frente e vi o meu amigo João ajoelhado, chorando e gritando. O José não! Pelo amor de Deus, o José não! Na frente dele, um corpo caído. Foi aí que eu me dei conta que era um acidente, e provavelmente um acidente com o meu melhor amigo. Corri para ver o que tinha acontecido. Quando me aproximei o suficiente para ver quem estava deitado no chão, eu senti um tranco e alguma coisa me puxou. Nessa hora eu acordei no chão da Rua da Feira. Nessa hora eu acordei no chão da Rua da Feira. Um outro amigo, Roger, estava chorando e gritando: meus amigos, não pode ser! E com uma dor absurda, e eu estava com uma dor absurda. Sim, nós tínhamos sofrido um acidente grave. Eu quebrei minha perna e tive que passar por cirurgia. O José, que estava pilotando a moto, ficou em estado grave no hospital, mas se recuperou. Já o João, que no sonho eu o via chorando, né, falando o José não, ele faleceu na hora. Ele estava atrás de nós na garupa e com o impacto da batida e dos nossos corpos, ele foi arremessado longe. Terceira parte, o bom presságio. Depois que eu tive alta, fui para a casa da minha mãe, já que não podia fazer absolutamente nada sem ajuda. Eu recebia visitas todos os dias, sempre tinha algum amigo meu com uma comida, uma bebida ou só um bom papo mesmo. Eu ainda me sentia estranha, como se não pertencesse mais a esse mundo, como se faltasse alguma coisa. E certo dia recebi a visita de uma amiga muito próxima.
E conversa vai, conversa vem, eu tava olhando para ela de uma forma muito estranha e ela me perguntou por que eu olhava daquela forma. E eu disse a ela: Maria, você tá tão bonita, Maria. Você mexeu no cabelo ou fez alguma coisa? E ela me respondeu: poxa, amiga, obrigada, mas eu não fiz nada não. Você deve estar me estranhando. Não, Maria, você tá diferente. Maria, você tá grávida. Eu disse a ela: que isso, fulana? Você tá delirando? Acabou de descer pra mim, não tem como eu tá grávida. Ana, eu via uma luz vindo dela. Eu não sei como, mas eu via. E por algum motivo eu tinha certeza que ela estava grávida. Ela saiu assustada de casa e dias depois, por curiosidade, fez um teste de gravidez. E adivinha? Deu positivo. Ela estava grávida. Depois disso, ela voltou em casa super assustada, dizendo que eu tinha visto a gravidez dela antes mesmo dela saber. Queria que eu fosse desenvolver minha mediunidade, que eu recusei, pois eu não me considero médium. Quarta parte, o avistamento. Eu ainda estava na casa da minha mãe, já tinha passado um tempo da cirurgia, eu ainda não podia apoiar o pé no chão e precisava da minha mãe para quase tudo. Certa madrugada eu acordei, a vontade de ir ao banheiro era grande, mas eu não quis acordar a minha mãe. Resolvi que eu iria sozinha, apoiaria a perna numa cadeira e ia me arrastando pelo corredor até o banheiro. No meio do caminho parei e fiquei olhando pela janela, para tomar um ar. Foi aí que eu vi. Foi aí que eu vi ele. Eu estava de boa, olhando as ruas mais baixas ali ao longe. Fitei o olhar em um poste de luz e vi uma pessoa, mas até aí ok. Devia ser alguém voltando da balada, sei lá. Mas era estranho, pois a cabeça dessa pessoa ficava na mesma altura do poste de luz. Ana, impossível alguém ser tão alto quanto um poste de luz, né? Continuei fitando aquele ser estranho e percebi que ele me olhou. Sim, ele olhou diretamente para mim e começou a correr. Correr muito, muito rápido mesmo. E ali eu percebi que aquele ser, além de muito alto, também tinha patas. Sim, patas, como se fosse um centauro, porém bípede. O corpo de homem, muito alto, e duas patas de cavalo da cintura para baixo, e cabelo rastafari, e ele era muito rápido. Ele começou a correr sentido minha rua, e eu entrei em desespero. Eu tinha certeza que aquele ser viria me buscar. Corri da forma que deu até a minha cama e me cobri até a cabeça. Até esqueci que eu queria fazer xixi. Não dormi mais aquela noite. E a quinta parte aqui, final, a resposta. No dia seguinte, quando todos tinham levantado, a minha mãe chegou no quarto, me trouxe café da manhã e ficou conversando comigo. Eis que ela me solta. Fulana, você não sabe o que aconteceu. E eu perguntei o que tinha acontecido. E ela começou a contar. Sabe o seu Zé que mora na rua tal? Falaram agora que ele tirou a própria vida essa madrugada. Eu fiquei... E depois que ela falou isso, eu fiquei em choque. Porque a rua tal era exatamente a rua em que eu vi aquela coisa indo na direção. Não pode ter sido coincidência. Será que ele também viu aquela coisa? O seu Zé? Ou aquilo foi lá para buscá-lo? Eu não sei. Talvez nunca saberei. Depois desse dia, nunca mais vi nada. Mas essa história vai ficar marcada. Bom, agora é a fulana aqui de novo, a colega de trabalho da, né? Bom, Ana, essa é a história da minha colega. Quando eu ouvi, eu pedi permissão para contar. Provavelmente eu pulei alguma coisa, pois eu não lembro com riqueza de detalhes, mas o essencial e mais importante está aí. Eu espero que leia e que goste. Agora é só para mim, dá licença. Ok. Bom, um beijo para você, obrigada. Primeiro, o que aconteceu ali? Ela então sofreu um acidente junto com os dois amigos. Mas aí ela meio que acordou, deixa eu até voltar aqui, ó. No mesmo dia do acidente, acordei em casa. Então ela sofreu o acidente e acordou na casa dela.
com vontade de ir na casa da irmã. E aí ela foi andando, tipo em projeção, seria isso? E aí que ela viu o movimento na rua, aquela coisa meio assim. E na verdade ela estava lá também, né? Acidentada. Porque daí ela acordou antes de ver o corpo dela, eu acho que ela acordou ali. O amigo que ficou grave, mas se recuperou, estava deitado no chão. E aquele que ela viu chorando é o que já tinha falecido. E ela estava ali numa experiência de quase morte, não sei, ou ela simplesmente ela saiu do corpo, passou, né, e depois voltou, acordou. Acho que foi isso. Por isso que o título do relato é uma parte dela ficou em outro plano. Por conta dessa mediunidade que acabou surgindo nela, desse lance. Existe isso também, até a gente acho que comentou alguma coisa a respeito na coletânea temática sobre experiência de quase morte, EQM, que algumas pessoas voltam diferentes e é interessante que algumas pessoas voltam com dons sobrenaturais, né, com uma certa mediunidade que não tinha antes. Então, parece que é o caso dela. Do nada, ela começou a ter uma outra visão das coisas, sentiu que a moça viu, né, que a moça estava grávida, teve essa visão desse ser aí, coincidentemente, eu não acredito em coincidências, mas indo para a rua daquele homem, né? Então, será que esse ser estava indo buscar, ou sei lá o que, esse homem? Era algum obsessor dele, sei lá. Então, essas coisas, né? Mas ela falou que foi isso e depois não aconteceu mais. Então, será que só por um período isso ficou com ela, essa certa mediunidade, depois do acidente? Fica aí a questão, né? Alguém já passou por isso? Conta o relato aí pra gente. Conta a sua história pra gente. Aqui você não está sozinho nas suas experiências paranormais. Bora pro próximo relato, que é o Homem de Terno Preto. Olá, Aninha, tudo bem com você? Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu acompanho o canal há muitos anos. Chegava da escola, colocava um vídeo e dormia assistindo. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo há mais ou menos um ano. Não vou colocar nome, se caso precisar também vai estar trocado. Obrigada. Bom, Ana, a história aconteceu na minha cidade. Aqui é uma cidade turística, com vários pontos, sabe? E tem um em específico que eu e os meus amigos adoramos ficar lá. É um mirante. Dava para ver o centro da cidade e lá é bem escuro. Então dá para ver todas as estrelas. Depois do trabalho, eu e 2 amigos resolvemos comprar umas bebidas e subir nesse mirante. Compramos e subimos. Chegando lá, na entrada, saiu um carro de lá. Achamos estranho, mas mesmo assim resolvemos seguir. Logo em seguida saiu uma moto também. Ficamos ali em Poucabreiro, porque na parte da noite ninguém subia lá. Só os jovens, né? Enfim, lá é um lugar meio macabro também, né? Bom, é um lugar meio macabro porque foi deixado pela prefeitura e tá meio que abandonado. Parece uma construção alienígena. A galera sempre faz uma macumbinha por lá também, sabe? Enfim, ficamos com medo de seguir, mas mesmo assim fomos. Chegando lá, a gente viu um fogo. Pensamos até em chamar os bombeiros, mas olhando bem, pareciam umas velas. Nisso a gente já desistiu. Deixa pra lá, sei lá o que tá acontecendo aí, o negócio tá estranho, vamos voltar, né? Já desistimos de ficar lá, mas antes que qualquer um de nós falasse para ir embora, eu olhei do meu lado e vi um homem, alto, de terno, chapéu, super bem vestido. Nisso eu gritei e os meus 2 amigos viram a mesma coisa. Então a gente correu e escutamos esse homem correndo atrás da gente. Chegamos no centro da cidade quase que morrendo. Contei para todo mundo, né, o que tinha acontecido e depois disso bebemos o álcool e fui para casa. No dia seguinte, meus amigos voltaram lá sozinhos e o fogo ainda estava lá. Depois de uma semana, eu subi também para ver como estava. Tava junto com um namorado que eu tinha na época e o fogo tava lá ainda, acredita?
Uma semana depois tinha fogo ainda? Tinha alguém alimentando o fogo, né? Mas era de uma fogueira ou era de velas? Vela de 7 dias, né? Depois de uma semana. Enfim, aí que a palhaçada começa. Depois de uma semana, eu estava dormindo tranquilamente e assim que acordei, vi na frente da cama o mesmo homem daquele dia. Assustei, né? Mas como sou acostumada a ver espíritos, eu ignorei. Pensei que ele ia desistir, né, se eu ignorasse. Mas não foi bem assim. Uma noite eu acordei com alguma coisa na minha cara, assim, mexendo no meu rosto. É isso? Ou mexendo aqui bem na frente do rosto. Pensei que era uma aranha. E eu tenho muito medo de aranha. Eu também não sei se eu ia ter mais medo se fosse um espírito ou uma aranha. Eu acho que eu ia preferir dar de cara com um espírito do que com uma aranha no meu rosto. Com certeza. Falei, ai meu Deus, aranha não, espírito tudo bem. Não, depende, eu não sei. Realmente eu não sei, tô muito na dúvida. Mas continuando. E eu pensei que era uma aranha, porque eu tenho muito medo de aranha. Então, passei a mão na cara, assim, já gritando, né? Mas era ele, com as mãos no meu rosto, mexendo no meu rosto. Ufa, menos mal, era o espírito. Nesse dia, eu olhei bem pra cara dele e ele não tinha rosto. Minha mãe entrou no quarto e perguntou o que aconteceu. E eu contei tudo pra ela, bem assustada. Ela disse pra eu orar e acreditou em mim. Disse que ia orar também. Esse homem aparecia direto. Ele não se cansava. Meu namorado, que agora é esse, né? Ele via esse homem também. Pois é, também via. Um dia que eu estava dormindo na casa desse namorado, eu acordei e tentei acordá-lo também. Falei que estava sentindo medo, mas eu não sabia o porquê. Nisso eu olhei para ele para ver o porquê dele não ter respondido e ele estava tendo uma paralisia do sono. Ele estava com os olhos abertos e parado ali, não falava nada. E em cima dele, pasmem, o homem. Em cima dele, acredita? Que absurdo, gente. Eu morrendo de medo, gritei, né? E o homem assustou e tentou sair. Ele tentou atravessar a parede e bateu a cara num quadro que tinha na parede. Derrubou o quadro na cabeça do meu namorado. Oi, que fantasma atrapalhado. Gente do céu, ele não conseguiu atravessar o quadro? Tipo, ele atravessou a parede, mas trombou no quadro? Eu só vi isso em filme, sabe? Nos filmes. Assim, ai, por que será? É a tinta? A moldura? Enfim, e aí o quadro caiu, ou foi proposital, caiu na cabeça do meu namorado. Ele tentou sair, aí o espírito tentou sair na outra parede e também não conseguiu. Será que por conta de orações? Ele meio que ficou preso ali? E também não conseguiu. E derrubou um outro quadro que estava na parede, que também caiu na cabeça do meu namorado. Mas onde seu namorado estava? Ele, na outra parede também caiu na cabeça dele? Outro quadro que estava na outra parede? Não estou entendendo o que é. Na outra parede tinha que ser no mesmo, né? Para cair na cabeça tinha que estar em cima da mesma altura aqui. Continuando. Me perdi aqui. Também caiu na... Eu gritei para esse homem ir embora. Aí ele saiu pela porta, que estava aberta. Uai. Meu namorado saiu da paralisia, ficou morrendo de medo, é claro, e ficamos cerca de 1 mês dormindo na sala. Eu sou médium, então eu vejo coisas direto. Sinto também. E eu sempre sentia esse homem. Mas depois de um tempinho, uns 2 meses depois desse último acontecimento, eu não senti mais ele. Então, como eu achei que ele tinha ido embora, eu fui fazer uma viagem astral, né? Tava com saudade já de dar uma voltinha fora do corpo. Beleza, fui fazer. Saí do corpo e fui em um castelo que tem aqui na minha cidade. Estava passeando por aí, voando tranquilamente. Chegando no castelo, bem na janela, adivinha quem estava lá? Onde você mora que tem castelo? Nossa. Cadê? Chegando no castelo, bem na janela, adivinha quem estava lá? Isso mesmo, o desgramado do homem. Pensei comigo mesma. Que cara surtado! Não me deixa em paz! Aí eu cheguei nele, bem séria.
bem brava, na verdade, e disse: "O que você quer comigo?" Aí ele teve a audácia de virar e falar: "Eu quero você." Ele gritou, na verdade. E eu falei que eu não queria ele, não. Falei pra ele ir embora. Nisso, alguém me puxou de volta pro meu corpo. Depois disso, eu nunca mais o vi. Mas tento não tocar no assunto. Vai que ele volta, né? Bom, Ana, esse é o meu relato. Tenho vários outros pra contar. Vou mandar tudo pra você. Quero muito escutar na sua voz. Desejo tudo de bom pra sua família e pros assombrados. Um beijo pra você, obrigada. Gente, será que ele faz parte daquele povo obcecado, né? Aqueles homens lá do astral que fica querendo pegar, ou é alguém de outra vida, né? Que tá ali querendo você ainda, querendo se vingar, sei lá, alguma coisa, e ver você como você era na outra vida lá, ou se você fez alguma coisa pra ele, tá querendo se vingar, um obsessor ali, que fica te perseguindo, alguma coisa que veio aí de outra vida. Mas se ele deu uma sumida, agora ele deu uma sumida, ele sumiu de vez. Será que depois você mandar a real pra ele: "Eu não quero nada com você, me deixa"? Aí ele meio que se tocou e falou: acho que não tem mais jeito. Ou não, ou ele só tá um tempo assim e ele volta. Mas aí, que tal, assim, saber o que é, por que ele tá atrás de você, né? Ir em algum lugar aí, um centro espírita, não sei, pra ver o que é isso, se ele realmente foi embora, ou se ele precisa de ajuda, né? Próximo relato, uma silhueta no escuro. Quem aí já viu uma silhueta no escuro? Que é mais escura do que o escuro? Vamos ver. Olá, Aninha e assombrados, me chamo Fulana, tenho 23 anos e os acontecimentos que vou narrar se passaram há mais ou menos 10 anos, quando eu tinha por volta de 13 ou 14 anos. Os nomes já estão trocados. Bom, os meus pais são divorciados desde os meus 3 anos de idade. E aos 11 anos, a minha mãe casou-se novamente. Quando eu tinha 11 anos, minha mãe casou-se novamente. Mudamos, então, para a casa do meu padrasto. Ele morava com a mãe, que há alguns anos havia falecido em decorrência de problemas nos rins, de modo que nem chegamos a conhecê-la. Eu tenho 2 irmãos. Nós 3 dormíamos juntos no mesmo quarto, geralmente com a porta aberta, que dava em um corredor que levava até a sala. Certa noite, após alguns minutos tentando pegar no sono, olhei para a sala e me deparei com uma silhueta em pé entre a sala e a cozinha. A única luz a iluminar o ambiente ali vinha dos postes da rua. Então eu não conseguia identificar o rosto dessa pessoa. Apenas enxergava uma figura muito nítida no escuro e sabia pelas formas que não se tratava de nenhum dos meus familiares. Eu não senti medo, pelo contrário. Apenas assistia àquela forma misteriosa virar-se para mim, como que percebendo que eu a observava. Então ela andou lentamente até a cozinha, sumindo do meu campo de visão. Adormeci tranquila e profundamente e só fui me lembrar do acontecido no dia seguinte. Nem eu mesma acreditei no que havia presenciado, mas decidi compartilhar com a minha mãe. Sentei à mesa da cozinha com ela e disse: "Mãe, acho que vi um espírito ontem à noite." Esperei que ela ficasse assustada e me perguntasse o que aconteceu, mas para o meu assombro, ela calmamente respondeu: "Ah, é? Eu também." "Ah, que bom, que beleza, então." Então ela me contou que certa vez, durante o dia, estávamos eu, ela e meus irmãos conversando e brincando na sala, quando ela avistou uma silhueta de braços cruzados no mesmo lugar que eu havia visto. Ela viu a figura dar um passo para o lado, como se saindo do nosso caminho. Depois dessa conversa, ela resolveu perguntar aos parentes do meu padrasto se haviam mandado celebrar a missa de 7º dia quando a mãe dele faleceu. Alguns disseram que sim, outros que não. Os familiares a descreviam como uma pessoa apegada aos bens materiais. E descobri, enquanto escrevia este relato, que ela havia falecido naquele mesmo quarto em que eu e meus irmãos dormíamos. De qualquer forma, na missa do domingo seguinte, a minha mãe colocou a sua alma nas intenções daquela celebração.
Depois disso, nunca mais presenciamos nada dessa natureza. Ao contar sobre o que vimos ao meu padrasto, ele confessou que às vezes sentia a presença da mãe na casa. Acreditamos que a sua alma estava passando por sofrimentos no purgatório desde a sua morte e se manifestou a nós à procura de libertação. Esperamos que ela tenha encontrado a paz. Descobri o canal há pouco tempo e maratona os relatos todos os dias enquanto trabalho. Amo seu jeitinho fofo de narrar histórias tão assustadoras. Obrigada por ler o meu relato. Beijos. Um beijo pra você. Muito obrigada. Então, muitas vezes é o que eu falo. A gente fica com muito medo das assombrações. Mas às vezes são só pessoas que partiram pro lado de lá precisando de ajuda. Precisando de uma luz. De uma oração, né? Alguma coisa. Que eu não entendo muito bem como que é do lado de lá, né? Só um dia eu vou entender, mas quem sabe eu volto para falar para vocês em uma transmissão direto do além. Mas assim, o que eu quero dizer é que nem toda assombração é ruim. Não que seja bom, mas assim, que não é um demônio querendo atazanar a tua vida e te matar, entendeu? São pessoas como nós que, passaram pro lado de lá e estão meio perdidas. Falei, meu Deus do céu, e agora o que eu faço da vida? A gente não fica perdido, a gente muda de cidade, não sabe o que vai fazer da vida, você fica perdido. Falei, meu Deus, e agora? Imagina você indo pro lado de lá da vida, né? Você, cara, deixou o corpo, agora tô sem corpo e eu tô um espírito e, meu Deus, eu não tô achando o caminho, não sei pra onde eu vou, o que eu tô fazendo aqui, agora o que vai ser da minha vida depois da vida? Sabe? Então, às vezes a pessoa fica perdida, sei lá, mais outras questões aí que... E aí, às vezes, ela só precisa de uma ajudinha aí, né? Orações, pedir para a espiritualidade ajudar essa pessoa, sei lá, acender uma vela, rezar uma missa. Depende da crença da pessoa, que era, né? Enquanto ela estava viva aqui. Enfim, o que eu quero dizer, resumindo, é que às vezes você vai ver uma assombração na sua casa, tem um espírito, mas às vezes é só uma pessoa que desencarnou e está precisando de ajuda, tá? E aí, às vezes, você até dá uma conversada com ela, né? Fazer uma oração em prol, para ajudá-la, não simplesmente para expulsar de forma bruta ali, sai, some daqui, tchau, né? Depende da situação, não sei. Mas falar assim, você tá percebendo, você viu, conversa, fala, olha, é o seguinte, meu amigo, sei que pode estar difícil do lado daí, mas assim, não é muito confortável para nós do lado de cá também, que você fica aqui, não é bom para ninguém, você está para um outro lado aí, vou fazer uma oração de todo o coração, pedir aí ajuda para você, e não sei o que, esse negócio de acender vela já é controverso, né, tem gente que fala que acende, tem gente que fala que vai tomar cuidado, tem gente que fala que é para acender vela para as almas lá no cemitério, no Cruzeiro das Almas. Se acender vela tem que ser fora de casa, mas mesmo assim eu já vi relato de gente acendendo vela fora de casa, o espírito aparece lá perto da vela, aí você vai, assim, tá no quintal, mas ainda assim é minha casa, né? Sei lá, vai do outro lado da rua acender a vela. Então a vela é um pouco complicado, assim. Vai na igreja, de repente acende uma vela, intenção assim na igreja, né? Mas às vezes a pessoa chegou até você porque às vezes ela viu em você uma possibilidade de ajuda, não é? Se eu estiver falando besteira, por favor, me corrijam quem entende mais, tá bom? E bora pro próximo relato que você fala muito, Ana. Calha a boca. Vamos lá. Vigilante noturno. Amo esses relatos. Caso de vigilante noturno, tá? Oi, Ana. Oi, Aninha. Sigo o seu canal desde os primórdios. Almoço e janta ouvindo seus relatos junto com a minha baby. Ai, que legal. Bom, eu me chamo... O nome tá trocado, tá? Mas vou chamar de fulano. Me chamo fulano. Vou tentar ser breve aqui em meu relato. Em 2012, eu trabalhava em um órgão do estado do Pará chamado TAU. Minha função era simplesmente fechar o órgão assim que todos os funcionários saíssem do prédio, e assim fazia todos os dias. Eu nunca fui bom em trabalhar de vigilante noturno, pois nunca fui acostumado a ficar acordado. Sempre arrumava um jeito de me aconchegar em algum lugar e dormir depois de uma certa hora. Até que um dia aconteceu o seguinte: fiz todo o procedimento que fazia no prédio, chequei todo o prédio e estava tudo ok. Já não tinha mais funcionários no prédio. Isso era umas 8h30 da noite. Daí eu fechei a porta de saída
fechei com chave a porta de saída e, como de costume, fui procurar um local para eu dar uma descansada, pois já batia as 10 da noite. E nesse tempo eu já estava caindo pelas paredes de sono. Aí é o problema de você dar um trabalho noturno para quem é matutino, provavelmente no caso dele, né? E o problema de uma pessoa trabalhar de manhã, uma pessoa noturna trabalhar de manhã, é sempre aquele perrengue. É o perrengue para pessoa que precisa ficar acordada de madrugada, para quem é da manhã, e um perrengue para acordar cedo, aquele que é da madrugada. Mas vamos lá. Continuando, então nessa hora eu já estava caindo de sono. Era o meu primeiro emprego e eu não era acostumado a lutar contra o sono. Bom, eu já dormindo umas 10h30 da noite, ouço vozes em conversas e passos descendo as escadas. Eu logo dei um pulo, me prontifiquei ao pé da escada, olhei para a escada e vi 3 funcionários com pastas nas mãos, conversando e descendo as escadas. Só que, gente, era impossível. Impossível. Órgão do Estado, não existe funcionário ficar até as 11 da noite. Sendo que eu já tinha feito ronda, já tinha verificado tudo, não tinha ninguém. Ao passar do meu lado, essas pessoas, esses 3 funcionários, eu dei boa noite. Eles nem olharam para mim, nem nada. Me ignoraram total, como se eu nem existisse ali. Eu logo fiquei até sem graça, me afastei e pensei, eles vão me pedir a chave para sair, né? Fiquei andando no estacionamento, esperando que fossem ali me chamar para que eu pudesse abrir a porta. E ao ver que não vieram à minha procura, eu fui até a porta procurá-los. Mas eles sumiram, não estavam mais lá. E até hoje isso é um mistério para mim. Tentei imaginar nas coisas racionais, né? Coisas racionais para acontecimento, para que eu não viesse a ficar louco ali. E com medo também nesse posto de trabalho, né? Bom, essa é a minha história que eu sempre conto para todo mundo. Obrigado pela oportunidade de contar aqui o meu relato. Um beijo para você, obrigada. Então, isso parece um caso de impressão, né? Aquele tipo de fantasma que não é um fantasma que vai interagir com você, é uma impressão que ficou marcada no local. Por algum motivo... Tá chovendo? Eu preciso fechar as janelas, gente. Vai chover lá dentro de casa. Enfim, agora eu vou deixar. Se apertar a chuva, eu vou. Bom, impressão. Alguma coisa aconteceu ali e ficou gravado no ambiente, como se o ambiente aqui fosse uma grande fita cassete. Quem sabe o que é fita cassete? E aí imprimiu no ambiente aquilo e de repente não se sabe exatamente por quê, em quais condições aquela cena se repete, mas é como uma gravação de um vídeo. Não tem interação, porque vai repetir uma cena que aconteceu no passado. O porquê disso também não pergunte. Acontece alguns registros disso. E classificaram, que eu também não vou saber quem classificou, como impressão, né? Uma impressão no ambiente. Que são esses casos de coisas que acontecem, pessoas que passam por você e te ignoram total. É alheio. Acontece uma cena ali na tua frente, a pessoa não interage. Então é uma impressão de alguma coisa. De repente, né? Esses 3 homens aconteceu no passado, em algum momento, e aquela cena se repetiu ali. Ou a possibilidade do quê? De outra dimensão. Ter dado uma misturada aí em 2 dimensões. A de cá, onde não tinha mais ninguém trabalhando, e uma dimensão paralela do lado de lá, onde tinha pessoas trabalhando. Só que de alguma forma, não sei... Os de lá não perceberam você aqui, eles não te viram aqui. Você viu eles lá, mas eles não te viram aqui. Talvez lá pudesse ser até dia. E aí, né, o horário... Enfim, mistérios, né, gente? Mistérios, a gente tenta explicar, tenta achar alguma coisa, mas já aconteceu algo assim com vocês? Conta pra gente, a gente quer saber. Se você é vigia noturno, segurança, alguma coisa assim, conta a sua história pra gente, que eu tenho certeza que esse pessoal que trabalha aí à noite e tal, tem histórias pra contar e a gente quer saber. Próximo relato, a pior noite da minha vida. Vixe, vamos ver.
Oi, Ana, Matheus, me chamo fulana e este é o relato que aconteceu quando eu tinha 11 anos e lembro como se fosse ontem. Um beijo, amo o canal de vocês. Um beijo pra você, vamos lá. Perdão que ainda tem uma tossinha e uma gargantinha arranhando aqui. Eu morava em uma chácara junto com os meus pais. Deixa eu só ver uma coisa. Tudo certo aqui? Ok, pessoal, esse é... Deixa eu só dar uma olhada. É o último relato de hoje, tá bom? Porque eu falo demais, eu falo muito. Último relato de hoje, a pior noite da minha vida. Então, beleza, eu morava em uma chácara junto com os meus pais. Era um lugar super calmo e seguro. Certa noite, eu tava dormindo do lado da minha mãe, ela numa cama e eu em outra, quando sinto algo cutucar as minhas costas. E eu rapidamente olhei para trás achando que era ela me chamando, mas não era nada. Resolvi virar de lado e dormir, quando ouço algo rosnando no corredor, que era de frente para o quarto em que estávamos. E resolvi olhar de cantinho assim. Nessa hora eu vi algo preto e roxo voltando para o fundo do corredor. Peguei um terço que deixava ao lado da cama, em uma mesinha, e agarrei e fiquei ali rezando embaixo das cobertas. E aquela coisa veio até o quarto e ficou rosnando no pé da cama. E chegou bem pertinho e rosnou do meu lado. Misericórdia. Continuei rezando até que peguei no sono. Mas que jeito, gente? Desmaiou, não é possível pegar no sono com o negócio rosnando do lado? E aí eu tive o pior pesadelo da minha vida. No pesadelo, eu estava andando em volta da minha casa e escutava gritos vindo de dentro de casa, do corredor mais especificamente. Quando cheguei lá, vi aquela mesma criatura roxa e preta se arrastando para o final do corredor. Eu tentava fugir, mas aquela coisa me agarrava e arranhava as minhas pernas. E eu gritava sem parar. Até que chegou um momento em que eu realmente escutei gritos dentro do meu quarto. Eu sabia que estava sonhando, mas ao mesmo tempo eu estava acordada. E aquela coisa arranhava as minhas pernas e eu sentia muita dor. Eu finalmente consegui acordar, mas ainda escutava aquela coisa rosnando nos pés da minha cama. Então eu resolvi fingir que estava dormindo. Até que eu realmente adormeci. Eu acordei suada, morrendo de medo. Já estava de manhã, era 8 da manhã e o sol estava iluminando o meu quarto. Senti uma dor bem forte nas minhas pernas e quando olhei, elas estavam arranhadas, com marcas de unhas. Nunca entendi o que aconteceu, mas até hoje, com 20 anos de idade, eu durmo com a luz do abajur acesa e um terço pendurado na porta do quarto e outro embaixo do travesseiro. Foi a pior noite da minha vida. Contei para minha mãe e é claro que ela não acreditou. Nos mudamos daquela casa depois de 3 anos e outra coisa sobrenatural aconteceu, mas aí a gente vai deixar para um outro dia. Um beijo para você, obrigada. Então, será que você ficou nessa confusão de estar dormindo, acordada ou acordada no astral? Acordada dormindo, sabe? Você saiu do corpo e viu, se deparou com esse bicho aí, essa coisa no astral. Agora, o porquê dele estar por lá, não sei. E que bicho era esse? Ele se parecia com o quê? Ela falou aqui? Rosnado. Ele rosnava. Era algo preto e roxo, mas ele parecia com um cachorro, com o quê? Que ser era esse, gente? E por que ele estava ali te atacando? Será que você saiu aí do corpo e teve a infelicidade de encontrar com um bichão desse aí no astral, sei lá? Não sei, deixem as suas opiniões, pessoal. E é o seguinte, se for comentar aqui alguma coisa, que seja com respeito, por favor. E se tem uma história interessante, intrigante, conta pra gente. A gente quer saber, né, assombrados? Gostamos muito de ouvir essas histórias aí, sejam elas longas, curtas, médias, com coisas extraordinárias que você fala, cara, como? Tanto com aquelas coisinhas do dia a dia que você às vezes nem dá muita importância, mas você fala, não tem como explicar. Que
foi isso, sabe? É muito legal também. Tá bom? Então, envie os seus relatos para relatos@assombrado.com.br. Beleza? Vamos ficando por aqui. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos e fui. Tchau, tchau.